Ei, turma, tudo bem? Bom dia. Eu tô fazendo esse videozinho aqui para que fique um pouco mais claro nosso estudo sobre pontuação. Os dois últimos vídeos ficaram travados, então acredito que a compreensão não ficou tão clara, né, para quem assistiu a gravação. Então, o que eu tô tentando passar para vocês são algumas regrinhas do uso da vírgula que vão ajudar bastante aí nesse momento da escrita. A gente tem o uso dos conectivos. Esses conectivos, eles são essa listinha aqui, ó. Essa listinha. O que são os conectivos? Eles são as preposições, as conjunções, mas a gente vai chamar de um jeito geral aqui como conectivo. Por exemplo, o porém é um conectivo muito semelhante ao mas, né? Porque eles estão expressando oposição. Então, a minha dica para vocês é que vocês usem essa lista de conectivo toda vez que for escrever um texto. Esteja com ela aí em mãos, ou no celular, no computador, para que vocês possam enriquecer aí o texto, mas também para ajudar no uso da vírgula. Então, se você não tem ainda essa tabelinha, me pede lá no WhatsApp que eu envio para vocês. Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Toda vez que um conectivo, e você dá uma procuradinha naquela lista, que são o mas, o pois, o porquê, entretanto, porém, e todas essas palavrinhas aí que fazem uma espécie de ponte no texto. Toda vez que ela tiver com a letrinha minúscula, ou seja, ele está aqui durante a frase, não está com a letra maiúscula, essa aqui é a letra minúscula, desse mas aqui já seria com a letra maiúscula. Toda vez que ele tiver com a letra minúscula, desculpa, a gente vai colocar a vírgula antes. Então, é um exemplo aqui do texto do Kafka, A Metamorfose. Por isso eu até grifei aqui, sublinhei, né, com esse pois aqui, tá? Então, é uma regra. Toda vez que tiver no meio da frase, ou seja, o que eu tô chamando aqui de no meio da frase? Qual a letra minúscula? A gente vai usar a vírgula antes, tá? Antes. Então, deixa eu marcar antes. Marquei amarelinho aqui. Mas aí a gente tem os casos em que tá no início da frase, tá até aqui com a letra maiúscula, né? Aí a gente, quando for esses casos, né, tá aqui, no caso, poderia estar um ponto final antes aqui desse entretanto, tá com a letra maiúscula. A gente vai usar depois, como tá aqui no nosso exemplo, tá bom? Outro caso de vírgula que a gente tem aí é o que a gente chama de aposto. Precisa gravar isso aqui? Não, precisa entender o uso, tá? Como se quando a gente coloca uma observação, né? Que é o exemplo aqui, ó. Mas aí a empregada, natural como sempre, caminhou com passos firmes até a porta e abriu. Tá vendo? Dei um outro exemplo da Dona Maria aí, a colega de classe de vocês. A Dona Maria, aquela senhora muito fofa, observa aqui o uso da vírgula antes e depois, assistiu a aula de português, tá? Dei um exemplo meu também aí, né? A professora de português, aquela bem baixinha, gosta de dar aulas para EJA. Ou seja, eu tô falando da professora de português que é baixinha. Tô falando de mim, né? E aí a gente coloca essas duas vírgulas aqui. Uma antes e uma depois. Tá joia? E aí a gente tem também o vocativo. Precisa gravar? Mesma coisa do aposto. Não precisa gravar, mas você precisa entender o uso. Basicamente quando você chama por alguém. Então, nesse exemplo aqui, ó. Professora, eu não entendi o que você falou. Então, a gente coloca uma vírgula aqui depois do professora, porque o professora, nesse caso aqui, é um vocativo. Então, quando você vai dizer, bom dia, Isabela, vou anotar aqui, é o mesmo caso do bom dia. Bom dia, Isabela. Percebam que esse Isabela vai estar aqui como um vocativo. Vocativo, você pode lembrar do vô de voz. Então, é uma ideia de estar chamando, tá? O outro exemplo que a gente tem aqui é os dois pontos, que é quando ele está anunciando alguma coisa. Então, quando eu viro para vocês e falo assim, ó, o Brasil tem muitos problemas.
Aí eu tô falando quais são esses problemas, né? Corrupção, violência e educação. Então é como se fosse assim, eu tô fazendo, aqui é como se a gente pudesse colocar, né? Corrupção 1, violência 2, educação 3. É uma espécie de enumeração. A gente chama de enumeração porque nos dá uma noção assim de que a gente está quase que enumerando, tá? Então é como se quando você vai anunciar alguma coisa. Um outro exemplo. Ele disse, 2 pontos, gosto de uva. É um exemplo. Aqui o gosto vai estar com a letra minúscula, né? Gosto de uva. Então, quando você vai dizer alguma coisa que ele disse também, né? Que é aqui esse exemplo do Gregor, que é o personagem da Metamorfose, esses 2 pontos existem aqui. E o Gregor, por ser um vocativo, vai estar com a vírgula depois. Então, veja bem, nesse exemplo aqui, a gente tem o uso dos 2 pontos. Os 2 pontos estão aqui. E a gente tem o uso do vocativo. Gregor aqui vai servir como o nosso vocativo. Tá certo? Aqui a gente tem alguns usos, né? Alguns exemplos que a gente havia feito na aula, que é basicamente o seguinte. Não gosto muito de academia, porque acho muito cansativo. Como esse porquê tá na continuidade aqui da frase, a gente vai colocar a vírgula antes. Maria é um vocativo. A gente vai colocar um nome, né? A gente vai colocar a vírgula depois. João, tudo bem? Mesmo esquema. Tá joia? A lista dos conectivos está aqui. E aí agora uma noção interessante para a gente ter das redações, como se escreve uma redação. A gente conhece hoje a redação do Enem, né? Como ficou bem conhecido aí por todo mundo. Mas essa noção a gente pode ter para outros tipos de texto também. Se a gente vai escrever uma carta, se a gente vai contar uma história para alguém. Na verdade, a gente já faz isso. A gente começa introduzindo um tema, né, que está aqui. E depois a gente desenvolve esse tema e depois a gente costuma concluir. Às vezes a gente só não sabe que a gente está fazendo isso, né? Mas dando nome aqui às coisas, essa introdução é uma apresentação, né, da ideia principal, como se a gente pudesse falar assim, aqui, ó, esse é o tema. Então, se um tema da redação do Enem, por exemplo, cair sobre a Amazônia, a gente vai começar falando da Amazônia. Então, introdução é introduzir o tema, é iniciar, é a primeira coisa que você faz no texto. Depois, com o desenvolvimento, é a parte maior aí do texto e é onde a gente discute o tema, é onde a gente discute a nossa introdução, tá? Pode ser desenvolvido nos 3 parágrafos, 2 a 3 parágrafos, e é onde você, no caso do Enem, você vai argumentar em relação ao seu ponto de vista. Então, se você acha que a Amazônia não deve ser, que ela não deve ser devastada igual está acontecendo, você acha que a Amazônia ela deve ser cuidada porque ela é um patrimônio ambiental do mundo, né? Você vai desenvolver isso aqui, no desenvolvimento. A conclusão, ela é basicamente concluir mesmo, né? É um fechamento. Então, se a introdução ela abre o texto e no desenvolvimento você vai trabalhar melhor essas ideias, na conclusão você vai finalizar. Você retoma o assunto principal, mas você conclui algo ali. Então, se a gente fala aí do tema da Amazônia, a gente introduz falando que a Amazônia é um patrimônio ambiental, ela é muito importante, seja para o Brasil e para o mundo também, né? Tem até essa frase, a Amazônia é para o mundo, justamente, né, por esse equilíbrio entre filtrar, né, o gás carbônico, toda aquela ideia da biologia. E aí no desenvolvimento eu vou argumentando dessa importância. Então na introdução eu começo falando o que é a Amazônia, que eu quero, né, se for o caso de eu defender a importância dela, que eu quero defender a importância dela, no desenvolvimento você vai, né, como se fosse assim, aprimorando as suas ideias, né? É onde você vai poder escrever mais, tá joia? E aí como que você faz um desenvolvimento?
No quesito do Enem, você pode, como você vai treinar, né, para o Enem, você pode ir pesquisando na internet, sempre tentar buscar por fontes seguras, por sites conhecidos. Pode usar também, né, os sites do governo, que são os sites estatísticos, né, que pode te dar aí uma força na sua argumentação. Então, se a gente tem um gráfico aí dizendo que a Amazônia está sendo cada vez menos preservada. Então, a gente pode usar isso aí como um problema, já. A gente tem um problema, a Amazônia não está sendo preservada e ela é importante, e aí? Né? O que a gente precisa fazer? E na conclusão, é como se você retomasse aquele assunto principal e você realmente finalizasse, fechasse essas ideias. E aí, no desenvolvimento, você pode usar todos esses conectivos aqui, né? Você pode usar os conectivos, por exemplo, para que... Então, à medida em que a Amazônia vai sendo menos preservada, o meio ambiente vai sofrendo severas problemáticas, né? Então, à medida que, ao passo que, quanto mais a Amazônia ser preservada, melhor vai ser, né, para o planeta. Então, e para finalizar, como que a gente finalizaria, né? Assim como, desse modo acho que nem está aqui, mas é um que a gente pode usar também. Como é um que a gente já usa bastante, né? E todos eles têm aqui o temazinho, né? Do que eles representam. Então, quando é temporal, porque está representando aí um tempo, né? Quando que aconteceu, desde que, tá? Todos eles aqui vão representar tempo. Finalidade, eles estão, né? Eles podem ser usados também na conclusão, porque você está dizendo por que você escreveu, né? Basicamente aquele texto. Basicamente é isso. A aula, eu fiz ela um pouco mais rapidinho para não ficar tão grande, mas eu acho que deu aqui para entender melhor sobre tudo que a gente estava conversando. Vou tentar procurar aqui os exercícios que a gente tinha feito na última aula para corrigi-los também, né? Para quem, né, acabou não conseguindo entender muito bem da última aula. Então, por que foi usado aqui a vírgula depois do apesar disso? Apesar disso é um conectivo, né? A vírgula aqui foi usada porque ele está iniciando, né, a frase. Aquela ideia da letra maiúscula. A vírgula aqui entre no Rio Grande do Sul e em Estados Unidos está servindo aqui como o que a gente chamou de aposto, né? É uma observação. Pelotas fica no Rio Grande do Sul, então observa aqui as duas vírgulas, uma antes e uma depois. Harvard é uma universidade dos Estados Unidos, antes e depois, porque você está acrescentando uma informação, como se fosse assim, uma observação, né? Uma observação a mais para o texto. Aqui, o entretanto, esse entretanto está aqui, ó. Vou aumentar aqui um pouquinho, caso não esteja dando para ver. Esse entretanto, a vírgula vai ir antes, né? Porque ele está durante a frase. Aquele mesmo exemplo do pois, lá do nosso texto da metamorfose. Aqui a gente fez algumas questões de múltipla escolha, né? Até com a participação do Vinícius, o nosso professor aí de matemática. Então, aqui, quando o Vinícius escreveu, faltou ele colocar uma vírgula aqui depois do dia, né? Porque esse chuchu é o nosso vocativo. Igual o Vini. A vírgula tá vindo depois, tá? Então, quando a gente pensa aqui em qual das opções abaixo está correta, essa aqui, por que não está correta? Tô tá simbolizando aqui o estou, né? Vou anotar aqui também. Então, tô é igual a estou. E a gente viu que a gente não pode separar, sujeito do verbo. Então, a gente sabe que o que é o sujeito da nossa frase? O sujeito é quem está fazendo a ação. Então, ele fala, eu tô bem. Quem que tá bem? O Vinícius. Ou seja, o eu, né? E como esse tô é um estou, é um verbo, a gente não separa sujeito do verbo. Então, essa vírgula aqui tá errada, tá? Na nossa letra B, é a letra que tá correta.
Por quê? Porque ele fala, Isa, um vocativo, eu tô bem. Como você tá? A pontuação tá corretinha aqui. Aqui na C ele não coloca a pontuação, né? E na letra B ele faz de novo essa questão de separar o sujeito do verbo. É uma coisa que a gente não pode fazer, não separar sujeito do verbo. Por quê? Aqui a gente até colocou o estou, né? Então não precisa nem de simbolizar com esse tô aqui. Eu é o sujeito, eu é o sujeito. Por quê? Quem faz, né? É como se fosse assim, quem faz a ação. Quem faz a ação. E estou é um verbo. Então, o certo é dizer essa frase, eu estou bem, sem a vírgula. Tá joia? Ou seja, não separar o sujeito do verbo. Tá bom? Qualquer dúvida, qualquer outro assunto aí, a gente conversa melhor na nossa próxima aula. Um abraço, turma. Espero que tenha dado para entender.